Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: ei, vai dar certo, se preocupa não. Deus é fiel. Escolha sempre com Deus. É o título que eu quero dar a essa mensagem hoje. Escolha sempre com Deus. Não importa o que te espera, o que vai importar é como você está com Deus. Eu quero, irmãos, agradecer a Deus por esses dias a qual eu me afastei um pouco, que a gente vê a mão de Deus em todas as coisas na nossa vida, no guardar, em levar e trazer, no estar no local, e livramentos que a gente nem percebe nem vê, mas Deus está ali agindo a nosso favor. E como eu estava ali fora conversando com o Bruno e o pastor Valério, Deus, Ele cuida da gente nos pequenos detalhes. Às vezes a gente pensa que as bênçãos de Deus só é algo grande. Enquanto Deus não der uma casa, Deus não me der um carro, Deus não me der... Ei, olhe para alguém que está do lado. Ei, você está aqui hoje com saúde. Não tem bem maior. E ali eu estava com minha família e a minha família da minha irmã. A gente estava na beira da praia, eu fui entrar no mar assim. Quando eu vou entrando no mar, um bocado de peixe, um cardume de peixe. Os peixinhos. Falei, isso deve ser piaba, não é? Porque piaba não tem no mar. Deve ser sardinha. E pulando assim em mim, pulando para todo lado, aquele cardume de peixe. Aí eu falei com o meu cunhado, falei assim, rapaz, se a gente tivesse uma redinha aqui, né, uma tarrafinha para a gente pegar umas dessas para comer frita. E ali eu fui e sentei lá com minha irmã. E eu conversando com a minha irmã também sobre isso. E ela é mesmo, né, Val? Se tivesse aqui para a gente levar umas para comer frita. Quando a gente passou uma meia hora, veio um pessoal lá da região que pesca, com aquelas redes fazendo aquele arrastão. Já estava com um saco pelo meio, assim, de tanto peixinho que eles pegaram. Aí eu encostei, né? Eu falei, a gente também tem que provocar a bênção, né, irmão? Não é só ficar esperando a bênção chegar na gente, não. A gente também tem que ir lá e provocar a bênção. Aí eu cheguei em um dos rapazes e falei, moço, que peixinho é esse? Ele falou assim, não, aqui a gente chama de cascuda, mas é sardinha. O pessoal conhece como sardinha. Eu falei, esse tanto de peixe vocês pegam para quê? Para vender? Ele, não, a gente pega para consumo. Você quer umas para você? Arruma uma sacola aí que eu te dou. Meu amigo, eu nunca arrumei uma sacola tão rápido. Peguei uma sacola e enchi uma sacola, deu uns 3 quilos dessa sardinha para mim. Chegou lá, meu cunhado juntou, mas a pastora Ana tratou tudinho, ajeitou, que eu consegui a benção. Agora quem vai tratar já é outros 500, né? Eu sei que comemos uns 2 dias, foi 3 dias seguidos lá, peixinho frito na farinha de trigo. Rapaz, que coisa maravilhosa. Voltar à dieta agora, né, irmão? Porque senão o bicho pega. Mas o que eu quero dizer para você, irmãos, que às vezes as nossas escolhas são nossas, não são de Deus. Mas quando você é guiado por Deus e Deus lhe ajuda a escolher, vai dar certo. Vai dar certo. Abram sua Bíblia, para não ficar nas minhas palavras, em Gênesis capítulo 13, verso 7. Uma passagem muito conhecida, mas a palavra de Deus, ela se renova todo dia. Gênesis capítulo 13, verso 7. Gênesis 13, 7. Todos acharam? No início da Bíblia. Amém? Aqui fala sobre Ló e Abraão. Eles se separaram. A separação de Ló, de Abraão e Ló. Vamos ler a palavra do Senhor? E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Ela, pois, aparta-te de mim. Eia, pois, aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda,
irei para a direita, e se escolher a direita, escolherei ir para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Só até aí por enquanto. Pai, está aqui a tua palavra, Senhor. Não é minha, não é do pastor Valério, não é de nenhum irmão, é do Senhor. Então fala conosco, Pai, que aqueles que vieram aqui buscar algo do Senhor, venha ser respondido através da tua palavra, através de tudo aquilo que for ministrado aqui, que não viva, que não seja eu, mas que seja o Senhor. Usa-me, Pai, porque eu sou um dos menores entre todos, mas o Senhor me escolheu para estar aqui essa noite. Então usa-me conforme a tua vontade, o teu querer, que eu diminua, mas que o Senhor cresça, e que toda frieza, toda dúvida, toda dureza de coração caia por terra agora em nome do Senhor Jesus, e que a esperança, a graça, o amor do Senhor venha resplandecer aqui essa noite, para a honra e glória do teu nome, nas vidas de cada um aqui essa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Um ponto que eu quero aqui destacar, irmãos, que Abraão, desde quando Deus chamou ele para sair da sua terra, da sua parentela, ele colocou toda a sua confiança em Deus. Ele, a partir daquele momento que o Senhor falou para Abraão: Abraão, saia do seu conforto, saia do meio da sua parentela, saia da sua terra, saia de tudo isso que te envolve e vá para um lugar que eu vou te guiar. Ele não chegou, Deus não chegou e falou assim: Abraão, o lugar é esse. Não, saia primeiro. Ele primeiro ordenou para ver o coração de Abraão, para depois ele dizer onde era a bênção. E ali naquele momento Abraão saiu do meio da sua parentela. Abraão não se apegou com seu pai, com a sua mãe, com seus parentes, com a sua vida normal que estava ali. Ele saiu do seu comodismo e falou assim: eu vou obedecer a quem me chamou. E muitas das vezes nós somos assim. Deus nos chama para mudança de vida, Deus nos chama para fazermos algo para a sua obra, assim como o pastor falou, e muitas das vezes a gente volta ao nosso conforto, a não querer ir adiante, a não querer avançar, e ficamos na mesmice. Queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos fazer a vontade de Deus. Queremos que Deus faça tudo por nós, mas quando Deus fala algo para a gente fazer, fica pesado, fica difícil, fica complicado. Porque na realidade a gente sempre quer fazer algo que venha primeiramente trazer para nós o quê? Conforto, comodidade. Isso é o natural do ser humano, irmão. Todos nós, se a gente parar para analisar, queremos sempre estar na zona de conforto. Mas Deus, quando Ele tira você, quando Deus escolheu a cada um de nós para estarmos aqui, quando Deus me escolheu, quando Deus escolheu o pastor Valério para sair de Minas, para vir para uma terra que ele nem imaginava na vida, quando ele chegou aqui há 24 anos atrás em Barreiras, meu Deus, Barreiras era uma barreira, era um trem mal amanhado, fazer igual o povo, de longe era um presépio, mas de perto era uma presepada miserável. Era uma cidade muito feia. Muito feia. Esgoto a céu aberto, as ruas não tinham calçamento, não tinha asfalto, uma poeira miserável. Meu Deus, como Deus modificou essa cidade nesses últimos 10 anos. Para melhor.
Então, quando ele saiu de lá, ele saiu de sua zona de conforto, ele escutou a voz de Deus, ele tinha sua casa muito boa, obrigado, seus móveis lindos, um emprego, ele vendia marra pastora, ele tinha sua vida normal, eles sonhavam em prosperar, trabalhando, começou a ganhar dinheiro nisso, ganhar dinheiro naquilo, e começaram a fazer planos, né, pastor? Porque todos nós fazemos. Mas Deus falou assim: ei, eu não quero vocês para isso. E eles largaram tudo, assim como Abraão fez. Abraão pegou tudo que lhe pertencia e Deus falou assim: vai, leva, saia da tua parentela. E mesmo assim Abraão ainda levou vários parentes, que a Bíblia fala que Sara era irmão de Abraão por parte de pai. Levou Ló, que era sobrinho de Abraão, e levou esse povo todo. Mas uma coisa que Abraão, ele sabia e confiava sempre em Deus, irmãos. Então, quando Abraão chegou para Ló e falou assim: Ló, eu te amo, você é o meu parente mais chegado hoje aqui, que não tem mais nenhum outro, a não ser a minha esposa. Então, eu não quero que haja contenda entre a gente. Eu não quero que haja briga, desentendimento entre mim, você, meus pastores, seus filhos, meus filhos, porque isso está gerando algo que pode acontecer, algo pior. E Abraão falou assim: olhe para o lado que você for, eu vou ao contrário. Mas Ló, ele não teve a mesma humildade que Abraão, de falar assim: ó, Abraão, quem me trouxe foi você, meu tio, meu parente. Então, essa honra eu dou para o Senhor escolher. O Senhor escolha, porque se o Senhor for, eu vou para o outro lado, porque primeiramente se eu estou aqui hoje, foi porque o Senhor me trouxe. Ló só olhou simplesmente para o lado melhor, eu vou me dar bem, já que ele mandou escolher, eu não quero nem saber. E muitas vezes nós somos assim, até com os nossos próprios irmãos, até com a nossa própria família. Não, eu estou me dando bem, então o outro que se dane. Irmãos, mas Ló, ele não aprendeu muita coisa com Abraão. Apesar que na frente, quando você lê, a palavra de Deus fala que ele era um homem temente a Deus. Que tanto é que Deus, antes de destruir Sodoma e Gomorra, através do intermédio de Abraão, tirou ele e sua família daquele lugar. Mas Ló não era só um cara sem caráter, um cara que não era, não, Ló ele tinha caráter, irmão. Tanto é que quando os anjos chegaram, que o povo queria invadir a casa dele para ter relações com aqueles anjos, com aqueles homens, ele ofereceu as suas próprias filhas para não deixar que os visitantes fossem atingidos. Mas no momento a qual Abraão falou com ele, ele só pensou nele si próprio. Ele não pensou assim: cara, se eu cheguei até aqui, primeiramente foi meu tio e o Deus que meu tio serve. Porque tudo que eu tenho aqui foi primeiramente Deus nos prosperando. Ele poderia mudar toda essa história. Ele poderia falar assim: não, meu tio, escolha o Senhor, a honra que é do Senhor. Se o Senhor me mandar para tal lugar, eu vou. Se o Senhor for para tal lugar, eu vou para o outro. Então essa honra é sua. E Abraão também, para você ver o que Abraão, ele tinha, irmãos, a mente de Cristo daquele jeito. Ele já tinha o pensamento do céu, porque Abraão, se ele fosse outro, falou assim: ó, você quer saber de uma? Foi eu que te trouxe, você veio comigo, então não dá mais certo a gente ficar junto. Você vai para lá e eu vou para cá. Não dava nem opção dele escolher. Mas Abraão, ele sabia em quem ele confiava. Abraão sabia que para onde ele fosse, ele ia prosperar, porque não era ele, mas sim a promessa de Deus na vida dele. E quando Ló foi para aqueles campos, Abraão foi para Canaã, onde havia só deserto, montanhas, mas mesmo assim, Deus foi com Abraão. Irmãos, o que eu quero trazer para vocês aqui essa noite, que não importa para onde Deus te mandar, o que vai importar é se Deus está com você. A escolha, nós temos que estar com Ele. Porque quando a gente para analisar todas as nossas situações que vivemos, coisas que vivemos, tudo se resume em algo
que muitos de nós não aceitamos. E achamos que acontece com os outros, mas um dia eu vou, mas quando eu estiver bem velhinho, e a gente pensa que 50 anos para frente, 100 anos para frente é muito ano. Não, irmão, passa rápido. Passa rápido. E todos nós temos um destino só. Não temos, a partir do momento que o Senhor escolheu você no ventre da sua mãe, você tem uma data de nascimento, e a sorte nossa é que Deus não marca a data do falecimento, senão a gente nem vivia direito. A gente nem ia conseguir, não, meu Deus, daqui 1 ano, não, daqui 2 anos, daqui 10 anos, a gente ia viver a vida só pensando já no dia de chegar aquele dia. E Deus foi tão sábio que Ele não revelou. Mas o que eu quero trazer para vocês, irmãos, a nossa vida aqui, nós somos, como a Bíblia fala, peregrinos em cima dessa terra. Então decida hoje, o que você tem feito para ir para o lugar a qual Deus tem te mandado? O que a gente tem buscado fazer a vontade de Deus, que às vezes está bradando dentro do nosso coração? O Senhor está te chamando para desempenhar isso, o Senhor está te chamando para fazer isso, na obra de Deus, lá fora, seja como for, e você fica às vezes resistindo. Não, Deus, eu não sou capaz. Não, Deus, é porque minha casa é pequena. Não, Deus, é porque ainda eu preciso melhorar nisso. Não, vá agora. É hoje que Deus te chama, não é amanhã, não é ontem, é hoje, é agora. Deus, Ele quer que você venha tomar a decisão, é hoje, irmãos, porque o amanhã só pertence a Ele. Não tem como a gente ficar inventando desculpas, aí quando chegar na presença de Deus, não, é porque você sabe, né? Sabe como que é, né? Era difícil, a correria, as coisas. Irmãos, a morte, ela é um estalar de dedos. A gente fica às vezes falando a mesma coisa, mas é porque isso tem que entrar na nossa massa cefálica, entender que nós somos privilegiados, porque Deus nos deu a vida. Então aproveite ela, mas aproveite da forma correta. Não aproveite da forma que o mundo nos oferece, que depois só nos leva à morte. Que o mundo oferece é prostituição, é mentira, é roubo, é isso, é adultério, é droga, é bebida, que pode até satisfazer a sua carne naquele momento, mas depois, meu irmão, depois é tanto lamento, é tanta coisa ruim que aquilo lhe atrai, é tanta coisa, consequências ruins que aquilo lhe atrai. Aquilo vai lhe destruindo e você não percebe. E agradeça a Deus, porque se você hoje está tendo a oportunidade de perceber isso na sua vida, você está tendo a oportunidade de mudar e reescrever uma nova história na sua vida. Para quem não me conhece, né? Eu sou o pastor Valdemar, mas esqueci de me apresentar, irmãos. Tem visitante aqui hoje. Eu sou filho de Dona Celita ali, que o pastor chamou de vozinha. Sou o terceiro filho de um casal que teve 4 filhos, 3 mulheres, e só eu de macho até no tutano, graças a Deus. E, como eu falei para vocês, pelos meus planos, eu nunca pensava em ser pastor. Meus planos humanos, ser humano, Valdemar, meus planos era ser um grande empresário, tal, aquele negócio. Mas os planos de Deus são outros. Olhe para alguém e diga assim: ei, confie nos planos de Deus. Os planos de Deus são outros. E Deus me tirou do lamaçal, do pecado. Deus restaurou a minha vida com a minha esposa. Deus fez eu ter filhos, que aos olhos humanos eu era estéril. Tenho 2 filhos, depois já fiz cirurgia para não fazer tanto filho. Deus me tirou do vale da sombra da morte em 2021. É isso? Foi em 2021? Tive a Covid, quase morri.
Deus fez algo sobrenatural, e ali naquele momento, irmãos, eu passei uns 3 dias vendo como a vida é frágil. Como a nossa vida é frágil. Você vê que quando você está aqui 100% de saúde e tal, aí pensar que não, vem uma dorzinha de cabeça, você já fica todo ruim, dor de dente, misericórdia. Ô bichinha miserável, só ataca de noite, porque não dá para você ir para o dentista. Só dói de noite para você ficar a noite toda, só assim, ai Deus, e bota água quente, bota água gelada, e bota, quem não já botou anador quando o dente é furado? Aí bota um pedaço de anador dentro do dente para anestesiar e parar de doer. Dor de ouvido do mesmo jeito. E quando você pega algo que você fica assim olhando, que Deus é o único que pode te ajudar. Eu me lembro que tudo que acontece na nossa vida, Deus avisa. Você crê? Eu me lembro que a pastora Sônia disse que teve um sonho. Ela falou: pastor Valdemar, eu tive um sonho com o Senhor, antes de eu ter a Covid. E nesse sonho eu saía da sua casa, quando eu chegava na esquina, que eu olhava para trás, tinha uns homens de azul entrando dentro de sua casa, e eu tentava voltar para te ajudar, e eu não conseguia voltar, e naquele momento, Deus falou para mim: só eu vou socorrer ele. E foi dessa forma, irmão. Deus, a minha esposa e meus filhos, e pastor Duval, que batia o cartão todo dia, ele batia o cartão lá, de manhã e de tarde, para perguntar como é que eu estava. Aí ele via eu todo miserável, amarelo, em 10 dias emagreci 8 quilos, estava andando bem assim. Aí não conversava, porque se eu falasse uma palavra eu ficava tossindo. Aí eu tinha que escrever, sem apetite, frágil, debilitado. Aí ele chegava: cara, você está melhor hoje, hein? Moço, estou gostando de ver, viu? Você está melhorando. E eu sou o pó da gaita. Amém, pastor. Amém. O que eu estou querendo falar para vocês, irmãos? Viva o agora. Ame agora. Sorria agora, peça perdão agora, faça tudo agora, porque o amanhã só pertence a Deus. Então, quando você chegar esse dia, nós temos que nos preparar para esse dia não ser um dia de pranto, mas ser o maior dia da nossa vida, porque nós estamos voltando para o Pai. Jesus, ele passou por tudo aquilo naquela cruz do Calvário, mas ele olhava para onde? Eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Isso aqui não é nada em vista daquilo que já está me esperando. E é essa visão que a gente tem que ter de igreja, de servir a Deus. A consequência vem, irmão. A consequência vem de Deus adquirir, de Deus colocar na sua vida bens materiais, seja o que for, a consequência vem. Mas onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Abraão colocou a sua confiança em Deus. Abraão, ele poderia olhar também para os vales e falar assim: ó, falar a verdade, você pega para esse lado que eu pego para o lado de cá, vai se virar para lá você, mas eu vou para cá que é melhor. Mas não, ele chegou lá: ó, escolha você, eu dou a você esse direito. E essa noite Deus está te dando esse direito também. Escolha você para onde você quer ir, mas escolha pedindo a Ele a direção, porque se você escolher pela sua própria vontade, pela sua própria força, você vai fazer igual Ló, olhar para o vale, ver tudo verde, ver águas, ver fontes, ver tudo maravilhoso, falar assim: epa, esse lugar aqui é maravilhoso. Mas lê depois lá na frente, se não fosse a intervenção de Abraão, nem Ló sobrava, nem Sodoma e Gomorra. Você quer entender, irmãos? Você está entendendo o que Deus requer de você aqui essa noite? Ló só olhou as vantagens. Ló não olhou aquilo que ele deveria. Você vê que depois disso tudo, quando você vai ler, Abraão ainda vai atrás de Ló, que Ló foi sequestrado pelo pessoal lá, que invadiu, que os reis começaram a guerra, e levaram Ló com sua família. Abraão junta, vai com seus homens, resgata Ló, ainda vence os exércitos. Abraão não, Deus com Abraão.
Que Abraão era homem como eu e você. Só que Abraão tinha o que? O diferencial? Confiava em Deus. Entrega. A maioria das vezes que as coisas não estão chegando na nossa mão, na nossa vida, porque você não está entregando a Deus. Você está colocando e tirando, colocando e tirando. Não, Deus, mas eu confio que hoje o Senhor vai fazer. Amanhã já não tem essa confiança. Não, Deus, mas eu creio que amanhã vai sair. Não, mas amanhã. Não, mas e fica na dúvida. Não existe dúvida com Deus. Não existe mais ou menos com Deus. Não existe talvez com Deus. É sim, sim e não, não. Não tem outro termo. Então Ló, ele olhou as vantagens e falou assim: ó, então você não vê em momento nenhum Ló falar aqui na Bíblia que Ló pensou duas vezes. Não, então eu vou para cá. Porque ele olhou só as vantagens. Então não fique olhando às vezes só as vantagens, irmão. Que a vantagem que você leva hoje pode ser a destruição sua amanhã. Abraão, ele confiou. Abraão, ele acreditava nas promessas de Deus. Abraão, quando ele foi questionar com Deus: mas Deus, cadê minha promessa? Minha geração vai ser o filho de uma concubina da minha esposa? Deus falou assim: Abraão, saia para fora. Olhe para o céu. Você consegue contar as estrelas, Abraão? Não. E a areia do mar? Também não, Deus. Então assim vai ser a sua descendência. E hoje nós estamos aqui, que nós somos descendência de Abraão. Deus vela e cumpre pela sua palavra. Aquilo que Deus falou, meu irmão, Ele não revoga. Aquilo que é promessa de Deus, Ele não volta. Ele falou para Abraão, e Abraão começou: misericórdia, quando é que vai ser? Já deu 80, deu 90, e chegou no 100, bateu, já estou 100 anos. Imagine aí, pastor, 100 anos, e você: cadê a minha promessa? Cadê Deus? Aí quando Deus fala, Sara ainda dá risada. Conversa, já estou velha, onde é que eu vou mais ter filho? Sou estéril. Onde é que eu vou ter mais filho? Sabe por quê, meus irmãos? Às vezes as coisas são difíceis. É porque enquanto a gente não entregar para a glória ser de Deus, Deus não vai derramar a sua bênção para a glória ser humana. Porque a glória tem que ser dele. Sara duvidou. Eu creio que até o próprio Abraão começou: meu Deus, acho que vai ser Samuel mesmo. Tem para onde? Samuel não é não era o nome do filho da concubina? Ismael. Vai ser Ismael mesmo, que vai ser que vai gerar o povo que Deus tanto falou. Não, Ismael vai ser uma nação também, vai ser um grande homem, vai ser isso, vai ser. Mas o seu filho que vai gerar é Sara. E ali, irmãos, aconteceu o maior milagre. Aí você para analisar que Deus, ele sempre trabalhou na vida de Abraão, de Jacó, de Isaac, de Jacó, da forma que só Deus poderia fazer. Se você for ler a palavra de Deus, Isaac casou com a Raquel, né? A esposa, era Raquel, né? A esposa de Isaac. Como era? Rebeca. Raquel já foi a esposa de Jacó. Isso mesmo. Que eu confundo esses dois nomes. Então, se você parar para analisar, Rebeca era estéril, Raquel era estéril. Misericórdia, então Deus castigou esse povo? Não, porque Deus queria mostrar a sua glória. Isso é forte, pastor. Isso é forte nas nossas vidas, irmãos, porque a gente às vezes passa por algo tão pequeno e já está querendo desistir de tudo. Vai ler a história de Jacó, irmãos. Vai ler a história de Jacó. Jacó foi um homem próspero, um homem abençoado, mas um homem que passou por várias dificuldades na vida dele, em todas as áreas. Jacó foi perseguido, Jacó foi enganado, Jacó enganou, Jacó foi enganado, Jacó foi perseguido, Jacó teve tantas lutas, Jacó teve um filho que desapareceu, Jacó teve um filho que deitou com uma das suas concubinas. Misericórdia, pastor. Mas em
todas as áreas Jacó confiava em Deus. Jacó confiava em Deus e ele acreditava no Deus de seu pai Isaque, no Deus de seu avô Abraão. Ele nunca colocou nada do que acontecia na vida dele culpa em Deus. Um homem que lutou para ter suas famílias, um homem que trabalhou pela sua esposa 7 anos, o Labão vai e engana ele, dá outra no lugar da prometida dele. Ele, não, mas eu trabalho mais 7 anos por Raquel. E ele ficou ali 20 anos trabalhando para Labão. E depois de tudo ainda teve que fugir, o sogro vai atrás. Aí quando ele vai encontrar, fica com medo do irmão. Agora meu irmão vem com 400 homens, meu Deus, será que ele vem para destruir? Aí ele ainda faz uma divisória, botou aqueles um pouco na frente, outro no meio, outro atrás, porque se ele começasse de lá, dava para o último fugir. Olha a vida desse homem. Mas ele confiou em Deus. Abraão sempre confiou em Deus. E às vezes a gente fica passando por lutas, por coisas pequenas, e a gente só pensa a primeira coisa que vem, que Satanás lança na nossa mente, não vale a pena. Irmãos, é como o pastor falou aqui, a luta espiritual é real. Satanás, ele não tem nada a perder, porque ele já é um derrotado, então ele vai querer o máximo que puder, tragar aqueles que venham a querer desistir. O próprio Jesus, quando estava, irmãos, fraco na carne, ele não teve medo. Ele foi e desafiou o próprio Jesus, ele tentou o próprio Jesus, mas Jesus venceu ele como? Com jejum, oração e a palavra. Jesus falava com ele na palavra. Ele ofereceu a tudo aquilo que esse mundo oferece. Jesus falou assim: para trás de mim, Satanás. Porque ele sabia para que ele veio aqui em cima dessa terra. Todos esses homens confiaram em Deus. Aqui a gente lê várias histórias, vários testemunhos, várias pessoas. Hoje nós temos testemunhos vivos aqui ainda do pastor Valério, da pastora Sônia, e quantos aqui que tem testemunhos grandes de coisas que Deus colocou na sua mão e você está lutando e fazendo até hoje, de bênçãos que Deus talvez tenha prometido há 10, 20, 30 anos atrás, e você está aqui hoje confiando que vai chegar, assim como chegou o Isaque de Abraão. Eu profetizo que vai chegar a bênção a qual a gente tem lutado, tem buscado, porque Deus é fiel, irmão. O milagre não só acontece no vizinho, nem na pessoa que você assiste no YouTube, não. O milagre acontece na vida daqueles que creem e confiar que Deus pode fazer. Deus pode fazer, não é eu, não é ninguém que vai fazer, mas é Deus que vai fazer. Então confia nele, descansa nele, porque tudo passará. A palavra de Deus fala que tudo passará, mas Deus permanece para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre. Abraão, ele confiou em Deus. Abraão, ele acreditou na promessa que Deus colocou na sua mão. Nasce Isaque. Nasceu Isaque. Imagina a festa. Imagina a comemoração desse pai, dessa mãe. Passa-se uns anos, Deus fala: Abraão, eu quero ver onde está o seu coração. Tu confia em mim, Abraão? Sim, Senhor, confio, pode falar. Pega o seu único filho Isaque e sacrifica para mim. Já imaginou, irmão? Quem é pai aqui sabe. Meu amigo, imagine aí. Ali eu creio que já era Deus anunciando o que ele ia fazer pela humanidade. Deus já anunciando: Abraão, isso aqui é só um teste. Porque quem vai fazer verdadeiramente aquilo que tem que ser feito é o meu filho, não é o seu. E ali Abraão, irmãos, eu creio que ele teve a maior sabedoria. Já imaginou se ele chegasse em Sara? Deus falou comigo, mandou eu sacrificar Isaque, e agora? Você está doido? Se ele é promessa de... É o Satanás na tua vida, Abraão. É o Satanás te usando, homem. Tu não está vendo isso não? Se ele é promessa de Deus, como é que Deus agora quer que mate um menino?
Misericórdia, está repreendido, Abraão. Não, sacrifica bode, sacrifica ovelha lá, mas meu filho mesmo não. Isaac, vamos subir ao monte, fazer um sacrifício a Deus. Isaac, já um rapazinho entendido. Amém, pai. Está a lenha, está o cutelo, está tudo aqui. E cadê o sacrifício? Deus proverá. Eu lembrei do testemunho do Senhor com o Vitinho. Pai, onde a gente vai comer hoje? Deus proverá, meu filho. Deus proverá. E Deus entrou com providência ali naquele momento. Então, irmãos, não importa a circunstância, não importa o lugar onde você esteja, Deus estando com você vai dar certo, vai prosperar, vai fluir, vai nascer, vai ser tudo diferente. Por mais que você veja o mar na sua frente e Faraó vindo atrás, mas o Senhor fala essa noite: ei, marche, não olhe para trás, olhe só para frente. Eu não mandei você parar, eu não mandei você desistir, eu não mandei você ficar olhando para as adversidades, para as dificuldades. Eu estou mandando você andar, marchar, seguir em frente e confiar, porque quem vai fazer tudo acontecer, quem vai te tirar da situação, chama-se Jeová, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus Todo-Poderoso. Ele vive, Ele não está morto, Ele ressuscitou, e Ele se faz presente aqui essa noite, porque se não fosse a presença dEle, nenhum de nós estaria aqui, irmão. É a presença de Deus que faz com que a gente venha nesse lugar, adorá-lo, buscá-lo, porque se não fosse a presença de Deus, esse lugar não estaria nem de portas abertas. É a presença dEle. Então, o que é impossível para Deus? Eu quero que você abra um pouco mais à frente, já estou finalizando, em Gênesis 46, Gênesis capítulo 46, um pouquinho à frente. Gênesis capítulo 46, verso 29. Gênesis 46, versos 29. Todos acharam? Quando vocês procuram, vou tomar um golinho de água. Amém? Todos acharam? Diz assim: então José aprontou o seu carro. Vamos ler a partir do 28 para você entender melhor. E Jacó enviou Judá diante de si a José para o encaminhar a Gozém, e chegaram à terra de Gozém. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozém. E apresentando-se-lhe, lançou aos seus pés, lançou ao seu pescoço, e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Verso 30. Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Todos nós sabemos essa história de José, que foi vendido como escravo, se tornou governador do Egito, mandou buscar a sua família, perdoou seus irmãos. Mas o que eu quero enfatizar aqui, irmãos, que esse pai chamado Jacó, que Deus mudou o nome para Israel, ele tinha seu filho como morto, perdido. E ali naquele momento que ele chegou, que ele soube que José estava vivo, que José era governante do Egito, que José estava bem, ele não chegou em momento algum, quando ele viu seu filho, e falou assim: ó, meu filho, que bom que você hoje é o governador do Egito, que bom que eu saber que você está rico, próspero. Eu também, meu filho, eu tenho muita coisa. Olha o tanto de coisa que eu tenho aí com seus irmãos. Deus me prosperou, Deus me trouxe muita riqueza, muitos bens materiais, muitas coisas. Não,
Ele só, irmãos, viveu aquele momento. Ele falou assim, ele praticamente disse assim, ó: eu não quero nem saber de nada, eu só quero viver esse momento de eu ver o seu rosto e vou saber que você está vivo. Quando a situação vem, irmãos, quando as coisas que aparecem na nossa vida, quando eu estava no leito de morte da Covid, a única coisa que eu lembrava era da minha família, era dos meus filhos, era da minha esposa, era das pessoas que eu amava. Eu não ficava lembrando, e agora, como é que vai ser isso, como é que eu vou deixar isso, ou como é que eu vou fazer aquilo. Eu só lembrava dos momentos que eu vivi com a minha família, com vocês, com os irmãos, dos momentos felizes, tristes, bons, ruins, e aquilo passava na minha mente como um filme. Eu não ficava ali mais planejando, e aí, será que amanhã eu vou ganhar isso, será que amanhã eu vou fazer aquilo? Não, eu só lembrava dos momentos, como Jacó fez agora. Eu posso agora morrer, porque a coisa que eu mais sofri na vida, hoje eu vivo a maior alegria, que é ver você vivo. Deus, irmãos, coisas materiais para Deus é fichinha, não se preocupa não. Bens materiais, coisas aí do mundo, isso é fichinha para Deus. Na hora que Deus quiser, no estalar de dedo, Ele pode transformar a sua vida. Ele pode mudar da água para o vinho a sua vida. Mas o que Deus Ele está querendo que nós venhamos viver e praticar é amar a Ele acima de todas as coisas. É você chegar num leito de morte e você achar que não passa daquele dia, e você simplesmente falar assim: Senhor, cuida da minha família, porque eu não vou ter como cuidar mais. Senhor, ajuda eles a prosseguir. Era só isso que eu pedia no meu coração, porque em 3 noites seguidas eu entregava a minha alma a Deus. Mas aprove o Senhor me dar mais um fôlego de vida. Então, o que é que eu vou fazer da minha vida, pastor, se não é servir a Deus? O que é que eu vou fazer da minha vida se não é buscar a Deus? Se não é ajudar, se não é clamar pelas almas que estão perdidas? Porque o que é que você vai levar desse mundo? O que é que a gente vai levar desse mundo? O que é que Deus Ele vai chegar para você e falar assim: aí, prosperou lá, né? Cara, vi lá, pai, você era o top da galáxia, mansão. Ixi, deixou lá uma fortuna para os seus filhos, para sua esposa, para os seus parentes, você fez isso, você fez aquilo. Se fosse assim, quem era rico já estava salvo. Porque se prosperar financeiramente, materialmente, é a presença de Deus na sua vida, então os milionários não precisam de Deus, irmãos. Então as pessoas ricas não precisam de Deus, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Confia nele, porque se você parar para analisar, quando você vai ler a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de sua descendência, foram todos homens prósperos. Mas você lê aí para ver se você vê encontrar em algum deles falar assim: e o coração de Abraão estava nas coisas materiais, e o coração de Isaac estava nas coisas materiais, e o coração de Jacó estava nas coisas materiais. O coração deles estava em Deus. Onde está o seu coração essa noite? Onde está o desejo do seu coração nesse momento? É naquilo que Ele pode lhe dar, ou naquilo que Ele representa para você? Aquilo que Ele é para você. É igual quando a gente não tem orientação de Deus nas nossas vidas. Quando você simplesmente é do mundo, como assim fala, né? Ímpio.
Aí você se casa e você é criado num ambiente, estou finalizando, irmão. Você é criado num ambiente que tudo só gera para o lado errado. Aí você cresce achando que o certo é aquilo. Aí acontecem situações que você não planejava, que você pensava que era o fim e é o recomeço de algo com Deus. E hoje eu fico assim olhando o que é verdadeiramente um casamento. O que é verdadeiramente você ser fiel a uma pessoa. O que é verdadeiramente você amar a pessoa que Deus colocou na sua vida. Não é só deslumbrar, não é só momentos, emoções, mas é você falar assim: eu vou ser aquilo que eu quero que ela seja para mim. Eu vi um vídeo, só para finalizar, que um filho chegou para o pai e falou assim: pai, como eu faço para eu encontrar uma pessoa excelente para a minha vida, para mim se casar? Aí o pai olhou para o filho e falou assim: ó, meu filho, você pega um caderno, anota todos os requisitos que você quer que ela seja, anote tudo. Eu quero que ela seja assim, que ela seja assado. Faz igual o pastor Duval: morena, alta, cabelo cacheado e magra. Amém. Mas tudo isso que ele fez foi só as características da pastora Ramila. Mas tudo que ele quer da pastora Ramila, ele faz, porque se ele faz, ela também vai fazer, porque ela está recebendo. Então não tem como a gente cobrar aquilo que a gente não dá. Não tem como eu querer que a pessoa me ame se eu não amo ela. Não tem como eu querer que ela seja gentil comigo se eu não sou gentil. Não tem como, pastor. Não tem como eu querer que o senhor seja educado comigo se eu só sou ignorante com o senhor. Não tem como, gente. Então aquilo que o pai falou para o filho, tudo aquilo que você anotar dela, você viva, que aí Deus vai colocar uma pessoa para ser conforme você quer. Então tudo aquilo que a gente às vezes quer exigir do outro, viva primeiro, seja primeiro, faça primeiro. Então assim como Abraão, irmãos, teve a humildade de falar para Ló: escolha para onde você vai, Deus essa noite está te dando a liberdade, Deus essa noite está te dando o livre-arbítrio de falar assim: ei, escolha para onde você quer ir, mas escolha bem, porque se você escolher mal, eu não vou estar com você. Não olhe só as aparências, não olhe só as coisas boas que aparentam às vezes ter nas coisas. Olhe se Deus é com você nessa situação. Que Abraão, se ele fosse olhar só para a aparência, ele escolhia o vale. Se ele fosse olhar só as coisas que ele tinha vantagem, ele falava: não, Ló, fala o seguinte, eu escolho o vale e tu vai para o outro lado, viu? Mas ele confiava em: para onde você for, eu vou para o outro lado, porque eu sei quem vai comigo. Eu sei quem vai comigo. Então nessa noite, eu quero aqui estar finalizando essa palavra, e quero aqui agradecer a Deus, irmãos, pelas orações de todos vocês, que a gente foi essa viagem, graças a Deus foi tudo em paz. Pense numa viagem maravilhosa, tanto na ida